Vamos falar agora do ciclo biológico e como um todo, né, das amebíases. A amebíase ela é causada pelas amebas, ok? É, e as amebas elas são parasitos bem simples, digamos assim. Elas só têm duas formas: o trofozoito, que é uma forma de movimento, movimentação, e o cisto, que é uma forma de proteção, ok? Então, já falei isso algumas vezes para vocês, né? Cisto, proteção, trofozoito, movimento. A ameba, ela tem... Existem diferentes espécies de ameba, mas duas são as principais, que é a dispa e a estolítica. A dispa, ela vive naturalmente no nosso colo, né? No nosso intestino grosso. Ela vive ali, normalmente, ok? No entanto, a estolítica, ela é patogênica. A dispa não causa problemas. Ela é ela é bem comum no nosso organismo, mas a estolítica sim causa problemas, tá bom? Então ela que é a nossa preocupação em relação à amebise. Então basicamente você vai se contaminar com os cistos de ameba maduro, né? Ou seja, pronto para se transformar num trofozoito, é, por via oral fecal, que a gente chama, né? Você entrou em contato com algum alimento, com água, com algo que estava contaminado, com fezes que continham cistos. Esses cistos, então, uma vez que entrem no seu sistema digestório, vão se transformar em metacisto e de metacisto vão formar um trofozoito. O trofozoito da ameba, ele não fica no intestino delgado, ele tem preferência por essa região do intestino grosso, que é o que a gente chama de cólon, ok? Mas nós temos o cólon ascendente, o cólon transversal e o descendente. Normalmente, a ameba que não é patogênica, não causa doença, que é a dispa, ela fica mais aqui no transversal, ok? Por isso que a gente chama de colonização não invasiva. Já a estolítica, ela acaba ficando aqui, ó, nessa região do cólon ascendente. E aí ela já é mais preocupante, porque ela acaba alterando e atrapalhando o fluxo aqui de nutrientes do intestino delgado para o intestino grosso. O principal problema da estolítica é que ela tem enzimas proteases. O que é uma enzima protease? É uma enzima que digere proteínas. Em outras palavras, ela tem capacidade de destruir células do intestino, se alimentar dos resíduos dela e penetrar a parede do intestino e parar em outras áreas do corpo, ok? Quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de doença extraintestinal. A ameba saiu do intestino e foi infectar outros órgãos, principalmente fígado, sistema nervoso central, já vimos por quê, né? E nesse caso aqui, as amebas algumas vezes, mas é mais raro, também atingem o pulmão, ok? Mas na maioria das vezes, 80% das vezes, quando tem uma doença extraintestinal, ela é no fígado, tá bom? E daí, quais são os sintomas da amebise? Os sintomas são bem gerais, né? Aquela dores estomacais, má digestão, enjoo, você pode ter febre algumas vezes, só que ela tem uma característica que é um tanto quanto particular dela, que é a alternância entre diarreia e constipação. Então, tipo assim, e de forma persistente. Então, um dia você tem diarreia, 2 dias, aí depois vem uma constipação, você fica 2 dias sem defecar, depois vem diarreia de novo. Então, isso é um indicativo de que você está com uma contaminação por ameba, ok? E, e aí, a ameba, muitas vezes por causa dessa localização dela aqui, né, no colo, no intestino, ela causa uma desregulação da flora, né? A nossa flora bacteriana ela se encontra no intestino delgado, mas principalmente no intestino grosso, no colo. E a localização dela atrapalha isso. Muitas vezes ela faz com que bactérias que se encontram aqui
por causa dessa colonização dos trofozoítos, das amebas, que essas bactérias comecem a retornar no intestino, meio que fugindo dessa região. E isso pode causar vários problemas, né? Síndrome é muito semelhante à síndrome do intestino irritado. Ok? Mas aí como tratar então essa doença? O tratamento é com metronidazol, principalmente. O metronidazol ele vai matar os trofozoítos, ok? Só que muitas vezes os trofozoítos morrem, mas ainda restam cistos lá dentro do intestino delgado, do intestino grosso, perdão, que podem vir a tornar-se novos trofozoítos e continuar a doença. Então, junto do metronidazol, geralmente é associado a paromomicina, ok? Que é um outro medicamento que vai atuar principalmente na morte dos cistos. Então, essa é a associação que se faz normalmente. Como é que eu sei se a pessoa está com doença? Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é das fezes. Você pesquisa os cistos, né, que vão estar nas fezes. Muito dificilmente você vai encontrar trofozoítos. Só se forem fezes diarreicas. E mesmo assim é difícil, porque o trofozoíto morre rapidamente depois de sair do intestino. Então você vai encontrar cistos. E aí a grande questão aqui é saber diferenciar o cisto da ameba dispa, né, que você vai encontrar normalmente, e da histolítica, que é a patogênica, que causa a doença, né? Então, não é assunto aqui da nossa disciplina, mas depois, quando vocês forem ver parasitologia clínica, vocês vão aprender a diferenciar os dois tipos de ameba, a histolítica e a dispa, porque isso é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É importante você diferenciar para dizer se é normal, é uma ameba que normalmente está lá, ou se de fato é uma doença, ok? Então, gente, de ameba é isso. Quais são os cuidados? No caso da toxoplasmose, são cuidados relacionados a evitar o contato com o gato, com fezes do gato, mas também tem outros indicativos lá que são os mesmos aqui, que são os mesmos para a vida, na verdade, né? Lavar sempre as mãos, aproveitar a moda do álcool gel aí, usar um álcool gel de forma rotineira, lavar muito bem os alimentos, especialmente alimentos que estão em contato direto com a terra, por exemplo, verduras, ok, legumes que estão em contato direto com a terra, lavar muito bem esses alimentos. Geralmente a infecção se encontra aí em folhas, principalmente alface, que o pessoal às vezes tem várias camadas de alface e na hora de lavar, lava as camadas mais superficiais e lá no meio fica resquício de sujeira. Então, aquela associação, né, de água sanitária com água, né, para poder diluir, para você limpar as folhas, é muito bom, é aconselhável, porque você precisa ter uma certeza de limpeza. No caso da doença extraintestinal, que ataca o fígado, geralmente é feito também pesquisa de antígeno, né, IgM, IgG, é muito raramente uma biópsia, e o metronidazol também é eficiente nesse caso, mas você pode ter que usar outros tipos de medicamentos, dependendo da situação. Porque também, geralmente, para ter doença extraintestinal, tem que ser um paciente imunocomprometido. Geralmente, não obrigatoriamente. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Bons estudos para vocês. Eu sei que a tentação de ficar só vendo série, alguma coisa assim, é grande, mas não permitam que esse tempo para vocês seja um tempo perdido, né? Vamos tentar ser produtivos, mesmo agora nessa época de quarentena. Um abraço a todos e saúde, se cuide.